Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que vai nos dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, não andeis segundo aos homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 20. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, quando Paulo vai escrever essa carta para aquele povo daquela igreja que estava deixando o espírito mundano tomar conta daquela igreja. Porque a gente vai ver que agora acontece algumas discussões a respeito de quem é discípulo de quem. Aquele povo está dizendo que é de Paulo, que é de Apolo, que é de Cefas, que é de Cristo. E no meio evangélico nós temos que ter só um a tomar direção, que é Jesus Cristo. Sabemos que ele designou homens para aqui está dando o seu rebanho para apacentar. Sabemos que tem pessoas que nós podemos confiar em contar algo e nos ajudar em oração. Mas quem nós temos que adorar, que nós temos que entregar nossa vida como Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Porque lá em Filipenses o próprio Paulo vai dizer que não há outro nome, nem nos céus, nem debaixo dos céus, nem debaixo da terra, para que a gente possa se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Deus também o exaltou sobre todos os nomes e deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Paulo agora está diante dessa igreja que é plantada em Coríntios, com várias discussões, com várias ali indagações daquele povo que estava querendo seguir um desses homens. E Paulo agora chega no meio dele e começa a exortar, a falar que eles têm que ser verdadeiramente de Jesus Cristo. Se nós olharmos para o contexto que nós vivemos hoje no mundo, estamos assim. Pessoas que é seguidores de alguém que chega falando que tem o poder de fazer milagre, que tem o poder de fazer isso e aquilo. As pessoas vão seguindo essas pessoas sem olhar para o que a palavra de Deus está nos ensinando. Pessoas que querem caminhar pelo lado mais fácil,
não quer ser confrontado, não quer deixar pisar como ele pisou, andar na luz como ele andou. E Paulo vai exortar esses homens que estavam assim na igreja de Corintos. Paulo começa dizendo no versículo 1 do capítulo 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo estava dizendo: olha, eu tinha muitas coisas para falar acerca do reino de Deus, do mundo espiritual. Porque Paulo foi um dos homens que teve o privilégio de ser arrebatado ao terceiro céu. Quando ele vai falar em uma das suas cartas, se eu não me engano, aqui em Corinto, se é a primeira ou segunda carta dele, ele vai dizer: conheço o homem que no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi arrebatado em espírito e até o terceiro céu e viu coisas lá que que ele não poderia dizer, porque eles não iam aguentar aquilo que Paulo viu lá quando foi arrebatado até o terceiro céu. E agora Paulo está dizendo: e eu, irmão, não vos pude falar como a espiritual, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Paulo está dizendo: vocês ainda são meninos. Vocês ainda não estão preparados, não têm maturidade para receber aquilo que Deus me deu. Vocês ainda estão discutindo por algo banal, por algo que vai ficar aqui. E a gente vai ver o que esse povo estava discutindo, porque Paulo falou que eles não passavam de um menino de Cristo. O próprio Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu corria como um menino, andava como um menino, pensava como um menino, mas logo que cresci, deixei para trás as coisas de menino. Paulo estava dizendo que as coisas, as discussões, os comportamentos, o jeito dele falar, o jeito dele pensar, quando ele não conhecia este Jesus Cristo que apareceu a ele ali no caminho de Damasco, e ele era um perseguidor do povo evangélico. Ele prendia os crentes, ele acabava com os crentes, ele acabava com o culto, ele matava as pessoas, ele botava nas prisões. Mas Paulo estava fazendo isso pensando que estava zelando pela obra de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora Paulo vai para Damasco com uma carta para prender aqueles que estavam reunidos ali no nome de Jesus Cristo. Mas quando ele está no caminho, no meio da estrada, a Bíblia vai nos dizer que de repente veio uma luz e ele caiu de joelhos. E de repente ele diz, ele pergunta o que é que estava acontecendo, e uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou aquele que você me persegue. E Paulo foi para uma casa e ali ficou 3 dias, porque ele ficou cego e não podia enxergar. A Bíblia vai falar que dentro desses 3 dias Paulo não comeu e nem bebeu, só ficou orando para entender aquilo que ele tinha passado, o porquê ele tinha passado, se na mente dele ele estava zelando pela obra de Deus. E a Bíblia vai falar que agora Deus envia um profeta para ali tocar nos olhos de Paulo e voltar, e ele tornar a ver. E Paulo vai dizer que era como se as escamas caíssem dos seus olhos. E começa agora Paulo a pregar a palavra de Deus. Agora Paulo teve verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. E agora Paulo começa a proclamar. E agora ele começa a ser perseguido pelos que mandou ele perseguir os crentes. E agora Paulo está aqui diante de Corintos, dessa igreja, com uma discussão. E Paulo está dizendo: olha, eu, irmão, não vos pude falar,
Porque Paulo foi impedido de falar das coisas espirituais para aqueles homens, porque aqueles homens se comportavam como meninos. Porque aqueles homens se comportavam como mundanos. Estando ali na igreja, mas tinha palavras torpes, palavras que não edificavam. O jeito deles ainda não foi transformado para o jeito de um servo de Deus. E a discussão desses homens, Paulo continua dizendo: olha, como vos criei, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes. Paulo estava dizendo: olha, como uma criança não pode comer uma comida forte, pesada, e se dá o que a um recém-nascido? Leite. Esta é a alimentação daquela criança que nasce. Para ela passar para uma fase, para começar a tomar um mingau e começar a comer aquela comida mais forte, ela tem que ter uma certa maturidade. E Paulo estava dizendo aqui para estes homens: vocês ainda estão sendo criados com leite, porque não pude alimentar. Não pude alimentar você com o manjar, porque ainda não podeis e nem tampouco pode agora. E tem pessoas assim, que tem a mente fechada, que tudo é motivo para discutir, que tudo é motivo para estar ali criando um ambiente que era um ambiente confortável, um ambiente desconfortável, de confusão, de ira, de briga, de ódio. Pessoas que pregam a palavra não com a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo de Deus, mas com aquilo que eles acham que é verdade e que é certo. Paulo estava falando para estes homens aqui. E agora Paulo vai falar o porquê ele não pôde dar o manjar. Ele não pôde alimentar eles com aquilo que vem do alto. Paulo vai falar: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Olha o motivo de Paulo não trazer o alimento necessário, as coisas espirituais para esses homens, porque eles estão cheios do eu. Eles ainda não tinham morrido para si mesmo. Eles ainda não tinham verdadeiramente o encontro com Jesus Cristo. Olha o que pairava dentro daqueles homens: inveja, contenda, dissensões. E Paulo vai dizer: não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? Com sentimento de inveja, com sentimento de contendas, porque estava com inveja daquele que estava seguindo a Cristo, do que estava ouvindo a Paulo e a Apolo e a Cefas. Esta era a situação que Paulo estava enfrentando naquela igreja. E não é diferente das de hoje. Aqueles que Deus escolheu para pastorear, para dar um ministério, é que pode dizer melhor. Um com inveja do outro, porque um quer pregar mais do que o outro, porque um quer cantar mais do que o outro. E a obra de Deus, aonde fica nisso tudo? Se nós fomos chamados para fazer o ID, para pregar o evangelho, para levar a palavra, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. É assim que a Bíblia nos ensina.
Jesus, quando vai dar a missão para os discípulos, que hoje é nós que temos que dar continuidade, ele fala, portanto, ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus Cristo nos deu uma missão, e nessa missão ele fez uma promessa: vai, pregue, batize, faça discípulo, ensine eles a guardar o que, Senhor? O que eu ensinei a você, o que vós tenho guardado, e eu vou estar com vocês até a consumação do século. E Paulo estava agora diante dessa situação. O cenário da igreja de Corintos era de inveja, era de contendas, era de dissensões, era de homens seguindo a homens. E o evangelho estava sendo escandalizado. O evangelho estava sendo esquecido. E Paulo, como homem usado por Deus, agora ele vai dar algumas diretrizes para este povo, que ecoa nos tempos de hoje. Porque tem pessoas assim, com inveja, criadores de contenda, criadores de discussões, que gosta de ver A e B pregar, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e ela não volta vazia. E a palavra continua dizendo, porque dizendo, eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha as perguntas de Paulo, em cima daquilo que eles estavam discutindo. Um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo. E Paulo está dizendo, isso daí não é de homens carnais. Como é que eu vou dar o alimento espiritual se você ainda está discutindo com coisas que vão ficar aqui? Se vocês estão cheios de inveja, de contenda, de discussões. E a palavra continua dizendo, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo agora fala para aquele povo, olha, vocês estão brigando para ver de quem vocês são, de Paulo ou de Apolo. Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais creste, e conforme o Senhor deu a cada um. Paulo vai dizer, quem somos nós, a não ser ministro, que nós cremos na palavra, e por isso que Deus deu os dons a Paulo, a Apolo, a Pedro, porque creu no Filho de Deus, no unigênito de Deus, como eu e você, meu irmão, cremos nele, e ele derramou do seu Espírito sobre nós. E se há em nós esses tipos de sentimentos que teve nesta igreja de Corintos, Paulo está nos ensinando uma verdade, uma vertente para nossas vidas. Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou. Quando nós plantamos alguma árvore, queremos colher os frutos. Não é verdade? Nós plantamos. Ali a pessoa planta, pode ser até outra que regue, que ali alimente, coloque ali os nutrientes necessários para que aquela planta cresça e no tempo dela dê o fruto.
Mas Paulo está dizendo, eu plantei, eu lancei a semente aqui, eu plantei esta igreja e Apolo veio e regou aquilo que eu plantei. Mas quem dá o crescimento, Paulo vai dizer, mas Deus deu o crescimento. Não foi o que plantou, nem foi o que regou. Porque eles só plantaram, o outro só regou, porque era um ministro de Cristo. E Deus deu a cada um o dom necessário. Porque quem dá o crescimento é Jesus Cristo, é Deus. O próprio Jesus lá em João 15 vai dizer, eu sou a videira, vós são os ramos e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim é limpa para que dê muito fruto, mas aquele que não está em mim é cortado e lançado no fogo. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, os ramos que estão conectados na videira, e nós temos que nos alimentar da videira, que é Jesus, mas é Deus que rega, que é o agricultor e que dá o crescimento para aquela videira. E o Espírito Santo é aquele que pega os ramos que somos nós, as galhas que somos nós, e começa a limpar. E começa a transformar, e começa a lapidar, para que nós possamos dar mais fruto. Mas aqueles que não estão ligados na videira, não pode receber os nutrientes para crescer, e seca, e vira um galho seco, que é cortado e lançado no fogo. E Paulo vai dizer aqui, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Que nos dá o crescimento necessário é Deus. Alguém falou da palavra de Deus. Essa palavra caiu em uma boa terra, que foi o nosso coração. Veio mais outras pessoas e começou a alimentar, e começou a regar, e começou a adubar aquela semente que alguém já tinha plantado nos nossos corações. Mas quem fez crescer, florescer, dar fruto foi Deus. Quando nós reconhecemos e que temos a necessidade de confessar diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Aí aceitamos a Jesus, ou melhor, Ele que nos escolheu, Ele que nos aceitou. Nós só fazemos confessar, e ali vem o Espírito Santo, começa a nos lapidar, começa a tirar tudo que não agrada a Deus, que desagradava a Deus, e agora começa a botar aquilo que é vida dentro de nós, que é os frutos do Espírito. E esses frutos começam a aparecer para outras pessoas. Reconhecer também que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Mas Paulo continua falando, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Paulo está dizendo, olha, pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem tão menos o que rega, mas Deus, Ele repete o que Ele falou no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Aqui na parte B do 7 ele vai dizer, pelo que nem o que planta nem alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento.
Ele estava dizendo para aquele povo: nem eu, Paulo, nem Apolo é nada diante de Deus. Vocês só estão aqui porque Deus deu crescimento. E ele vai além e vai dizer: olha, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Temos que plantar, temos que regar, temos que tirar essas pessoas que estão ali acorrentadas pelas correntes malignas de Satanás, pelos seus pecados, seu deleite. Nós temos que apresentar aquele que chega e liberta. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e uma das coisas que o sal provoca é sede. Nós temos que deixar essas pessoas sedentas de ouvir a palavra, para que a gente possa apresentar a água viva que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Ele pode saciar a nossa sede, só Ele pode alimentar, nos dar o alimento necessário. Ah, se tu soubesse que está lhe pedindo água, era você que pediria água, porque a água que eu tenho vai jorrar em você, rios de água viva. Foi assim que Jesus Cristo falou àquela mulher samaritana, e quando ela entendeu, e quando ela bebeu daquela água, ela agora deixou o cântaro, ela agora deixou o balde e foi correndo buscar mais pessoas para beber desta água. Porque quem bebe desta água não consegue ficar só dentro dela, jorra. E se jorrar, nós temos que ir lá buscar pessoas para que também possa transbordar dentro dela. O amor de Cristo é assim. É tão grande que não cabe só dentro de nós. Nós temos que mostrar que Jesus Cristo veio também para aqueles vil pecadores, que quer ser transformado pela palavra de Deus. E a mulher saiu. E agora aquela mulher encontra aqueles homens na cidade e diz: olha, eu encontrei aquele que me disse tudo que eu fazia, ele não é o Cristo. E quando aqueles homens agora vêm ter com Jesus, pede para Jesus ficar ali alguns dias na cidade, encontra a mulher sentada, provavelmente evangelizando outra pessoa, e eles vão dizer: agora não porque você falou, mas porque nós vimos e ouvimos. É assim que Deus faz. Quem tem um encontro com Jesus Cristo não consegue ficar da mesma forma que foi ao encontro dele. Algo tem que mudar, algo tem que ser transformado, porque a palavra de Deus transforma. Esta palavra é viva e eficaz. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida há de aperfeiçoar até o fim. Este é o Jesus que nós seguimos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Ele pode suprir todas. Porque Ele não é homem, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele há de se cumprir. E eu quero finalizar quando agora Paulo, no 20, 21 e 22, vai falar: e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha que Paulo está dizendo, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Aqueles que querem ser sábios, que não usa esta sabedoria para edificar a vida de outras pessoas. Paulo está dizendo: essa sabedoria é vã. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
Paulo está dizendo, vocês estão se gloriando em homens. Vocês estão dando a glória de Deus para Apolo, para Paulo, para Cefas, mas a glória é de Deus. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E ele termina falando, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Seja Paulo que plante, seja Apolo que regue, seja Cefas que venha também regar, mas tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. E nós somos filhos de Deus. Por isso que Ele nos deu algo que nenhum dinheiro pode comprar. A salvação é comprada pela renúncia. A salvação é comprada pelo reconhecimento de uma vida que outra hora nós vivíamos no pecado, nas trevas e nos deleites. Mas agora o encontro de Jesus Cristo nos fez ter uma nova roupagem. E agora nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus e que nós somos servos dele e que ele é o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado e que nós possamos dizer que nós somos de Cristo e que a glória é dele e de mais ninguém. E que nós possamos reconhecer aquela pessoa que um dia Deus usou para falar do Evangelho, para falar do amor de Cristo. Foi usada por Deus, foi. Mas é Cristo, é Deus que nos deu o crescimento para que a gente possa entender que só há um nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.